Muito bem, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e, como eu não podia deixar de mostrar, ainda estamos falando do livro Um Vermelho Encarnado no Céu. Um livro que é a porta de entrada para você que está procurando estudar a ufologia num viés, digamos assim, menos convencional, mais heterodoxo e que cai mais para o campo do, se assim podemos dizer, do sobrenatural, do insólito. Enfim, aliás, tudo que é ufológico já é insólito, né? Bom, no capítulo 22, o Pedro de Campos, o autor do livro, junto com seu mentor, Yoshua Ben-Nun, eles intitulam assim, Dr. Fritz, o cirurgião do perispírito. Então, na página 362, tá aqui assim, no primeiro parágrafo. Em Minas Gerais, um cidadão quase sem estudos estava produzindo fenômenos inexplicáveis. Essa pessoa era José Pedro de Freitas, mais conhecido como Arigó. Ele estava fazendo curas fantásticas e o mais intrigante dizia não ser ele o protagonista, mas sim o espírito de um médico alemão desencarnado no final da Primeira Grande Guerra Mundial, né, chamado de Adolf Fritz. E aí, nesse caso, ele menciona aqui, duas organizações se juntaram, duas organizações internacionais se juntaram para vir ao Brasil estudar o Arigó. Um senhor chamado Dr. Lawrence havia trabalhado na divisão de astroeletrônica da RCA em Nova Jersey, além de ter projetado e construído satélites para a NASA. Era um especialista nas coisas do espaço, acostumado a lidar com objetos artificiais em órbita da Terra. Tendo trabalhado a vida inteira em projetos para controle do espaço, um especialista desse naipe naturalmente não poderia estar interessado apenas em curas corporais. Algo mais deveria estar por trás do seu interesse declarado. E foi justamente ele que, naquele início de noite, examinando detidamente no espaço, divisou algo estranho no céu. Bom, aqui diz que eles observaram algo estranho no céu, que pendia para o lado de Minas Gerais, de lá de onde eles estavam. Uns falam que eles estavam lá nos Estados Unidos e fizeram um traçado de latitude e longitude, e detectaram que aquilo ali estava em nível de Brasil e que se viessem para cá encontrariam o destino daquelas luzes, daqueles objetos estranhos. Tá. E aí conta um caso que ocorreu em 1966, que as pessoas estavam observando quando uma luz estranha baixou lentamente, isso lá em Minas Gerais, e desceu na direção de um rio, aterrissou cerca de 500 metros dali de onde eles estavam, e a hora era mais ou menos assim, 6h40, logo depois do... eles falavam depois do pôr do sol, mas isso vai de região para região, né? Colocaram assim que a noite estava bem clara, iluminada pela lua, e essa estranha luz desceu sobre o rio, a distância de eles se aproximaram a distância de uns 50 metros, deu para ver uns vultos se mexendo em cima de algo que parecia ser um avião de metal, semelhante a uma lente gigantesca. E aí um deles, né, um dos observadores, falou assim, até hoje não sei ao certo se as criaturas pareciam mais com seres humanos ou com animais. E aí fala aqui, que um rapaz chamado Walter, que era irmão do Zé Arigó, disse que viu nitidamente as criaturas escavarem o chão e conforme eles foram se aproximando, já estavam uns 30 metros, os supostos vultos perceberam que estavam sendo observados, entraram dentro desse suposto casco de metal e desapareceram rapidamente. Provavelmente seres de antimatéria que estavam ali trabalhando alguma coisa. E na hora que eles subiram nesse suposto casco, parecia saiu fogo e fumaça do escapamento e foram embora. Então, assim, a coisa não era só tão espiritual assim, né? Nem tão quintessenciada assim demais. E esse Walter conta que chegou a examinar o local onde as criaturas supostamente estavam escavando e percebeu que o chão estava quente e que havia marcas recentes deixadas ali no chão. No outro dia seguinte, ele volta lá, porque já estava muito escuro, também
não encontrou nada que pudesse atender às expectativas. E aí, um homem lá que acompanhava a equipe do pessoal que estudava o Arigó, o Dr. Luiz Cortes, ou Cortes, percebeu outra luz no céu, e depois mais outra, e depois mais outra. E o cientista estrangeiro que estava lá, o Dr. Puharik, fotografou tudo, documentou e divulgou isso na Europa inteira. Então, assim, não é uma coisa que pudesse dizer assim, um bando de malucos, doidos, lunáticos que presenciaram, imaginaram. Não, o negócio foi muito bem documentado por pessoas muito sérias do meio científico. Até tem uma parte do livro aqui, na página 367, que o Pedro de Campos coloca assim, ainda assim, para não rotular aquilo como sendo fenômeno UFO, eles preferiram chamar as aparições de luz atmosférica não identificada, mas nunca se convenceram do próprio nome que criaram. O Dr. Puharik, chefe dos cientistas, ficara tão impressionado que mais tarde registraria em seu livro, abre aspas, nos dias que se seguiram, discutimos pela primeira vez a teoria de que os poderes de Arigó talvez não se devessem a nenhum Dr. Fritz, ele disse aqui talvez, ele não estava afirmando nada, mas sim a seres inteligentes associados a espaçonaves de origem extraterrestre. Isso parecia ser uma hipótese perfeitamente lógica, mas não havia como comprová-la. Falamos com Arigó sobre essa possibilidade, mas ele se limitou a rir, sem responder às perguntas que fizemos. Está no livro do Dr. Puharik. Cerca de 30 anos depois, quando a 20 de janeiro de 1996, na cidade de Varginha, próximo a Congonhas do Campo, os moradores viram duas criaturas não terrestres num terreno baldio. A questão extraterrestre veio à baila intensamente. Uma unidade do Corpo de Bombeiros, junto com uma pequena tropa do Exército, capturou as criaturas. Os ufólogos, por sua vez, detiveram os estudos em todo o sul de Minas, concluindo que a região inteira está infestada de UFOs desde longa data. E é interessante, na página 368, o Pedro de Campos coloca aqui que, a partir de 2005, ele teve a oportunidade de trabalhar ao lado do Dr. Fritz inúmeras vezes, incorporado numa médium chamada Stephanie. E ele cita o seguinte, aqui ele tem uma nota de rodapé que diz assim, no intuito de resguardar os membros da equipe mediúnica que atua com o Dr. Fritz, evitando curiosidades fúteis, os nomes empregados nos relatos são pseudônimos. Então, ele chamou de Stephanie a médium, mas na verdade é um pseudônimo que ele deu. Então aqui, executa com ela seus trabalhos. Dessa vez, para realizar sua tarefa, o Dr. Fritz incorpora a médium Stephanie, na qual é um pseudônimo, e executa com ela seus trabalhos, postado agora num outro patamar de progresso. Sempre que estive ao seu lado, ficou claro para mim que o Dr. Fritz é um espírito e não um extraterrestre, diz o autor do livro aqui. Como aventar o Dr. Puharik e suas cogitações? Para entender isso, é preciso conhecer as diferenças entre uma e outra entidade, os quais já foram amplamente externadas nesta obra. Então veja bem, aqui ele fala o seguinte, hoje, quando o Dr. Fritz atende as pessoas, ele o faz de modo descontraído, conversando com todos à sua volta, sente-se à vontade para falar com os médicos, com os colaboradores, conta de quando estava encarnado na Alemanha, que nasceu numa família abastada, que brincava na neve, fala da sua vida na infância, dos dos pães de centeio que sua mãe fazia, conta de seus estudos para se formar médico e dos preparativos que fazia para discutir suas teses com os membros da academia. E quando já médico, fala de suas pesquisas pioneiras sobre o estudo de diabetes mellitus, estudado por ele desde o início do século XX, antes da descoberta da insulina. Aí diz que conta também sobre momentos difíceis na Primeira Grande Guerra, coisas que marcaram profundamente sua personalidade, compelindo-o a remir o passado, atendendo grande número de necessitados. Interessante que no final ele diz assim, uma parte aqui, que o Dr. Fritz é muito exigente na organização dos trabalhos, na organização de tudo, e que ele vê o Dr. Fritz como um espírito que teve na Terra uma experiência muito marcante, tendo permanecido aqui para resgatar seus débitos e dar chance aos outros, assim como ele fazer o mesmo. Seu propósito é ajudar o próximo com muito amor. Hoje, aqui são palavras do escritor, tá? Hoje, Dr. Fritz é um espírito de luz. Então, assim, na visão
Porque assim, na matéria do Arigó, o Dr. Fritz se incorporava de modo muito austero. Muito austero. E nessa médium, ele colocava objeto na pessoa, assim, ele cortava as pessoas mesmo. As cirurgias eram feitas cortando na carne. E hoje o Dr. Fritz trabalha de modo totalmente diferente, segundo esse médium, né, segundo o escritor, na médium. Ele tem uma personalidade um pouco mais branda, não abre mais as pessoas e opera em nível de perispírito. Bom, e é mais brando e mais educado, segundo o escritor. Aí algumas pessoas podem falar, será que é o mesmo espírito? Segundo o escritor, se trata da mesma entidade, que se aperfeiçoou. Quando ele diz hoje, Dr. Fritz é um espírito de luz, é que ele está fazendo uma comparação que, segundo o autor, Dr. Fritz, quando trabalhava com Arigó, não era tão iluminado assim. Bom, e ele disse o escritor que perguntou para o Dr. Fritz, incorporado na médium, certa vez, se os alienígenas eram espíritos, assim como o Dr. Fritz, que estava incorporado na médium, ou se estavam encarnados. Né? E eu disse que o Dr. Fritz respondeu, estão encarnados assim como você. Aí o escritor disse que complementou, de modo geral, eu os considero seres ultrafísicos. E o Dr. Fritz respondeu, está certo, muitos se materializam. Aí ele disse que tocou na questão do ET de Varginha, com o Dr. Fritz. E o Dr. Fritz respondeu, as criaturas estiveram em Varginha, elas existem. Foram colocadas na Terra por outras mais inteligentes, precisavam de certos minérios dali e estavam pesquisando. Foi um caso perigoso. Dizem até, né, que quando perguntavam ao Dr. Fritz, por que você corta as pessoas para operá-las? Isso lá no tempo do Arigó. Ele respondia, o que faço cortando pode ser feito somente no corpo espiritual, sem corte físico nenhum. Mas o paciente precisa ter fé e o resultado demora muito. Até o próprio Pedro de Campos conta que em 2005 ele esteve no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo para fazer um tratamento de saúde relacionado à correção do fluxo linfático. Fez o procedimento cirúrgico, mas ele não sabe se por conta da cirurgia ele passou a ter fortes, por conta da anestesia aplicada, ele passou a ter sérios problemas, ele passou a ter fortes dores nas costas e chegou a ser hospitalizado várias vezes por conta dessas dores. E até que certa vez em Guarulhos, ele conta que foi levado em 2005, 10 de março de 2005, ao Hospital Carlos Chagas, e lá diagnosticaram, em Guarulhos, uma osteofitose marginal nos corpos vertebrais, segundo, né, com abaulamento discal difuso. Bom, alguma coisa relacionada à coluna, né? Ele teve que tomar drogas orais, injetáveis, e aí ele foi levado a um centro espírita, onde estava também essa médium que ele chama de Stephanie, e lá, né, passou por um procedimento com o Dr. Fritz. E ele conta que o Dr. Fritz informou que faria infiltrações no corpo espiritual e que daria para perceber a melhora. De fato, foi o que aconteceu, disse ele. Bom, depois disso, o Pedro de Campos diz que marcou um horário com o Dr. Fritz para que fosse feita uma cirurgia na casa do próprio Pedro de Campos, em que uma médium, amiga da família mesmo do Pedro de Campos, ficaria na casa com ele, ele ia se deitar no horário combinado, após uma prece, chega o Dr. Fritz em espírito e opera o Pedro de Campos, uma outra especialidade, em outra área médica, né? Assim, o problema já era provavelmente uma gordura de fígado e esteatose hepática, né? E foi feita a cirurgia sem precisar incorporar em ninguém. Como aquelas cirurgias à distância que fala, olha, fique em tal hora deitado assim, 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 e que vai dar tudo certo, e realmente a equipe espiritual vai até lá e faz a cirurgia. Agora, teve uma parte do livro aqui que fala que o Dr. Puharich, acreditava que talvez fossem extraterrestres que agiam se passando por Fritz, através do Arigó. Então, gente, radicalismos são complicados.
nem você pode acreditar num caso desse, que era só espíritos, nem só extraterrestres. Já está comprovado que a corrente médica do espaço, quando incorporada em médios fazendo cirurgias espirituais, eles estão acompanhados de extraterrestres, que utilizam equipamentos extremamente sofisticados e dão suporte àqueles procedimentos. Então, hoje em dia, quase todo procedimento espiritual vem acompanhado do auxílio desses seres da quarta dimensão. Não tem como falar que um procedimento espiritual é só espiritual. Depende muito da área, até sim, por exemplo, vai fazer uma simpatia ou determinadas magias, pode até ser que não haja o concurso de tecnologias ali, mas eu acredito que ainda assim haja. Se você quiser ter uma vida espiritualmente saudável, não fique discutindo, nem tentando provar nada para ninguém. Se dentro da sua casa, dentro do seu meio familiar, do seu círculo de amigos, existem pessoas incrédulas que procuram esgotar você, esgotar suas energias, querendo obrigar você a abandonar as crenças que você tem, ou mesmo a provar para eles que o que você acredita é verdadeiro, simplesmente haja com discernimento e simplicidade. Assim como você teve o seu tempo para acreditar no que você acredita hoje, para conhecer o que você conhece hoje, e assim como eu, você, todos nós, temos muito que aprender ainda, essas pessoas, os incrédulos, têm muito mais que aprender. E vai chegar no tempo deles também o conhecimento, o discernimento, a informação necessária, seja por amor, por sabedoria, pela dor, vai chegar, a vida vai encontrar um jeito de fazer com que eles vai encontrar um jeito de fazer com que eles evoluam, assim como um protozoário, né? Um dia será um ser humano, um anjo, de tanto nascer, morrer, progredir sem cessar. O ignorante de hoje, amanhã pode ser o grande preletor de assuntos que hoje ele contesta, talvez na mesma encarnação, talvez no período entre encarnações, talvez numa futura encarnação, não se sabe, mas um dia essa pessoa vai despertar. Não force nada, não tente provar nada, simplesmente siga na paz e na luz, hoje e sempre. Bom, sou Hernani Douglas, conta aí com a sua colaboração e continua com a gente nos nossos estudos.